eu centralizei as bonequinhas para fazer a nécessaire. Deixei esse barrado que já vem no tecido para que seja a parte de cima da nécessaire. Então, um lado vai ficar assim e o outro com essa linda bonequinha aqui também. Bem, esse corte, todo o tecido e a manta já foi cortado pelo molde. O molde está sendo disponível para vocês em PDF. A medida, deixa eu confirmar aqui porque não tá. Aqui, ó, 20, medida original. A medida é de 25 centímetros por 18 centímetros, 25 por 25 centímetros por 18. E aqui tem um corte para fazer a caixinha de leite de 3 por 3. 3 centímetros, 3 centímetros em cada lado. Ok? Então, aqui já está cortado duas partes do tecido de forro, já nesse modelo. Duas partes de tecido tricoline de algodão, que vai ser o nosso tecido principal. Só que aqui ele já tá preso com alfinete na manta, que também já foi cortada nessa medida. Então, por que tá preso com alfinete? Porque eu vou passar a ferro para que aqui é uma manta R1, essa resina, né, essa cola, vai grudar no tecido para maior facilidade no trabalho. Passar o ferro para que grude a manta R1 no tecido. Então, o tecido está sobre a resina da manta, ó, tá vendo? Esse é o lado mais fofinho. Então, sobre a resina, você coloca o tecido e passe. Já volto. O zíper você pode utilizar comum, né? Um zíper comum. Esse aqui é um zíper de 30 centímetros. Ele dá perfeitamente. Mas você pode utilizar também um zíper a metro, que não tem problema algum. Tecido já está, o tecido principal já está colado na manta R1. Então, fica a manta, né, coladinha no tecido principal, que vai ficar com o direito para cima. Agora, eu coloco o zíper com o direito para baixo. Vamos fazer um sanduíchezinho. E agora, com o tecido de forro, eu também coloco ele com o direito para baixo. Acerto, igualo bem direitinho e vou alfinetar aqui. Agora que está alfinetado, eu vou passar a costura bem rente ao pé, esse pezinho aqui do zíper. Você pode utilizar o pezinho de máquina próprio, apropriado para zíper, ou pode usar o comum mesmo. Eu vou utilizar o comum e vou passar bem rente. Se você for utilizar o comum também, como eu, você não pode esquecer de jogar a agulha toda para o lado esquerdo, ou seja, você vai costurar nesse sentido, você vai jogar a agulha para o lado esquerdo para ficar bem rente. Eu costumo costurar com o ponto número 3. Fica dessa forma. Agora, eu vou fechar aqui e vou prender a outra parte do zíper. Venho com o meu tecido principal em manta, que já está colado na manta, com o direito para cima. Agora, eu coloco aqui com o direito para baixo, igualo as partes. É muito importante esse processo, precisa realmente igualar as partes, tá ok?
Deixa eu até prender aqui, ó, pra não escapulir. Igualando as partes. Aqui tá um pouquinho pro lado, deixa eu acertar. Igualadinho. Agora eu venho com o tecido do forro, com o direito para baixo e começo a alfinetar. Aqui vou fazer da mesma forma, vou passar a costura bem rente ao pé do zíper, aos dentinhos, né, do zíper. Ficou dessa forma, a parte de fora e a parte de dentro da nécessaire. Agora, é importante fazer um pesponto, uma costura de pesponto aqui. Eu vou esticar o máximo, ó, e vou colocar o alfinete. Esticando aqui também. E no meio. Agora eu vou passar a costura de pesponto nessa parte aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, agora já está pespontado. Então, vamos abrir o zíper. Não pode se esquecer disso. Pode deixar ele assim no meio, para que a gente possa virar a peça depois. Vamos igualar tecido com tecido, ó. Não se preocupe com a manta, e sim com o tecido. Tecido com tecido igualado. Você prende o alfinete para que não corra o risco dele ceder. Escorregar. Agora, antes de fechar aqui na lateral, vou colocar a minha etiquetinha. Ela é bem pequena, bem discreta. O que que eu faço? Eu colo dessa forma, com cola bastão. Porque eu não gosto de ficar colocando alfinete nela não, para não marcar. Aí eu passo cola bastão aqui também, ó. Etiqueta. Passo colinha bastão onde tá branco. E vou colocar aqui, ó. Coloca a etiquetinha e vai segurar, a cola bastão segura. Aqui eu tenho uma preocupação a mais, ó. Isso aqui precisa estar alinhado. Se você tem um outro tipo de tecido, aí você também precisa igualar aqui, ó. Ok? E aqui eu tô igualando pelo desenho da peça, ó. Entendeu? Opa! Aqui, tem que igualar linha com linha. E prendo com o alfinete novamente. A mesma coisa do outro lado. Linha com linha. E eu prendo com o alfinete. Vou igualar o tecido de forro. Aqui ele escapuliu um pouco, ó. Ele cedeu. Então eu vou acertar isso com a costura, tá ok? Igualo corte com o corte.
Eu já vou cortar aqui a diferença que ficou para que eu não me perca na hora de costurar. Se você tiver cortador circular, você também pode acertar com a régua e o cortador circular. Ó, tá tudo presinho aqui. Vou marcar a minha abertura. Deixa eu ver mais ou menos quanto que fica, porque eu marco no olho, tá, gente? No olhômetro aqui. Aquilo que eu acho que seja necessário para eu poder desvirar a peça. Deixa eu ver quanto é que ficou a medida. Ó, marquei 10 centímetros, tá? Foi no olho, mas é 10 centímetros. Ó, marcadinho aqui e aqui, para que possa desvirar a peça depois. Ponto 3, costura reta. Dou um retrocesso e sigo. Outro retrocesso, porque já aconteceu na hora de prender essa caixinha de leite, a costura desfiar. Bem, agora que ela tá toda fechada, vamos fazer a caixinha de leite, ó, que é só você puxar. Agora vamos costurar aqui. Tudo fechadinho, devidamente costurado. Agora tirando todos os alfinetes. Todos mesmo, tá? Não pode esquecer nenhum, porque você pode se machucar ao desvirar a peça. E por essa abertura, lembra que você deixou na hora de fechar toda a peça, deixa a abertura de 10 centímetros. É por aqui que nós vamos desvirar a peça. Acerta os cantos, para que não fique nada amassado. Olha que peça linda. Ficou linda essa necessaire com o tecidinho da Círculo. Agora, você pode fazer o fechamento dessa abertura com o ponto invisível, tá? Só que antes é ideal que você passe, ó, você dobre aqui, passe e faça o ponto invisível. Ou então, passe na máquina muito rentezinho, que é o que eu vou fazer, tá ok? Já acabei de fazer a costurinha na máquina. Ó, como é que fica. Ela fica bem rente. Eu prefiro, não tenho muita paciência para fazer o ponto invisível não, tá, gente? Tem que admitir isso. Claro que existem situações que realmente é necessário, tem um modelinho de carteira que eu faço, que realmente é necessário o ponto invisível, não dá para fugir dele. Mas quando dá para fugir, eu fujo, sinceramente. Ó. Necessaire pronta, com um forrozinho super mimoso, olha, que gracinha. Fechada. Ficou uma graça, não ficou? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui no canal. Não esqueça de dar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva porque vem muitas novidades por aí. Grande beijo. Tchau.